Gostaria de cumprimentar os nossos amigos que estão vendo esse vídeo da Atos Comunidade Cristã. Meu nome é Marco e vamos para mais um Perguntas e Respostas. E nesse mês de Páscoa nós vamos responder a seguinte pergunta: coelhinho mais ovo é igual a Páscoa? Sim ou não? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito? Primeiramente nós vamos dar uma olhada no livro de Êxodo, no capítulo 12, verso 27, que ele vai dizer o seguinte: Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E vamos dar uma olhada também no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, os versos 19, o 28 e 29. Então, o verso 19 ele vai dizer o seguinte: E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Agora no 28 e no 29. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então aqui a gente deu uma olhada no que diz respeito à Páscoa. Aqui, como muita gente já sabe, a Páscoa no Velho Testamento ela fez parte, né, do ali de um ato um ato profético, né, que Deus fez para livrar Israel da 10ª praga, né, porque Israel ficou 400 anos no Egito escravizado, lá no tempo dos patriarcas lá. Ficou todo esse tempo escravizado, aí Deus levantou Moisés, e Moisés foi para voltou para o Egito, foi criado no Egito, foi embora, voltou, como levantado por Deus como libertador. Houve as 10 pragas do Egito, e a última praga era a praga da morte dos primogênitos, onde Deus deu a ordem para Moisés para celebrar a Páscoa, que aquele seria o primeiro mês do ano, no dia 14, ia celebrar a Páscoa. Lá em Êxodo explica tudo direitinho como é que era preparado. E você tinha que, entre várias coisas, o cordeiro que ele era usado, né, que ele seria comido durante a cerimônia da Páscoa, o sangue dele era passado nos batentes da porta, das janelas, né, nas laterais e na parte de cima dos batentes da porta e da janela, como um sinal para que a morte não levasse os primogênitos daquela casa. Então, e Deus ordenou que aquilo fosse como um estatuto perpétuo, para que o povo de Deus fizesse essa cerimônia da Páscoa. Quando veio o Novo Testamento, né, na época em que Jesus nasceu, Jesus, por várias vezes com seus discípulos, ele celebrou a Páscoa daquele jeito normal, tradicional deles, e teve essa Páscoa, a última Páscoa, aqui relatada em Mateus, né, onde ele faz esse símbolo do sangue, né, do vinho, ele repartiu o pão, distribuiu o pão entre os apóstolos, eles comeram, ele falou, esse é o meu corpo que é dividido entre vós. Aí deu o vinho, todos eles tomaram, aí tem essa parte que a gente leu agora, do sangue, esse é o meu sangue que é derramado por vós, e aí entra essa parte, que é o sangue da nova aliança e tal. E essa nova aliança seria a aliança feita no sangue de Jesus. Então, o que nos leva à seguinte dedução. A Páscoa do Velho Testamento, né? A Páscoa feita com cordeiro, a Páscoa que Deus instruiu Moisés, ela era um símbolo do sacrifício de Jesus, onde Jesus ele seria esse cordeiro, o cordeiro representava Jesus, representava, né, o Messias morrendo para salvar o povo dele, né? Então ali no Velho Testamento o cordeiro era sacrificado para livrar o povo de Deus da morte, e mais tarde, como um símbolo, onde mais tarde Jesus ele veio como o cordeiro
de Deus, né? Como aquele que iria se sacrificar para salvar o homem, para salvar aqueles que fizessem parte do seu povo, que é a igreja. Então, né? Então a Páscoa ela significa isso, ela significa Jesus, ela significa a salvação, né? O sacrifício de Jesus para nos salvar do juízo de Deus, né? Para nos salvar da condenação eterna, que é o inferno. Então, esse livrar da morte, né? Da morte eterna, esse livramento da morte eterna que é o sentido da Páscoa. Então a Páscoa ela está totalmente centralizada em Jesus, na salvação que ele proveu para o seu povo, para nós que fazemos parte da igreja, o sacrifício que ele fez, o perdão dos pecados, o sangue de Cristo, né, o nosso acesso ao sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, que nos livra da condenação vindoura, que nos salva, que nos leva para junto de Deus, né, tanto nessa vida quanto após a morte, né, onde nós estaremos para sempre junto com Deus, né? Então, a Páscoa ela tem a Páscoa verdadeira, a Páscoa da Bíblia, ela tem a ver com tudo isso. E esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, o sacrifício de Cristo para nos salvar. Agora vem a seguinte pergunta: aonde que entra o coelho e o ovo de chocolate nessa história, né? Agora nós vamos entrar com uma parte que não tem a ver com a Bíblia, né? O coelho, né, e o ovo, eles já fazem parte de uma outra cultura, né? Já fazem parte do paganismo lá da Europa, que veio antes do cristianismo chegar na Europa, antes da palavra de Deus chegar na Europa. Por quê? Se você pegar, primeira coisa, no hemisfério norte, tanto Israel quanto a Europa, ela está no hemisfério norte, ela está acima da linha do Equador. Então, se nós compararmos as estações do ano, as nossas aqui no Brasil, com as estações do ano na Europa e em Israel, elas são invertidas, certo? Então, quando aqui é outono, lá é primavera, quando aqui é verão, lá é inverno, quando aqui é inverno, lá é verão, e quando aqui é primavera, lá é outono. Então é tudo trocado. As estações elas são invertidas. Portanto, como a gente está entrando agora no outono, que é mais ou menos a época da Páscoa, certo? Que é a época da Páscoa, que coincide mais ou menos tanto a Páscoa celebrada por nós cristãos quanto a Páscoa que ainda é celebrado pelos judeus. Ela anda mais ou menos na mesma época, que coincide com a primavera lá no hemisfério norte. Então, os europeus, né, que viviam lá na Europa antes do cristianismo chegar, eles já usavam, né, como um símbolo na época da primavera, né, porque também uma outra coisa, o ano, né, quando o ano novo lá na Europa, ele era comemorado na primavera. Isso muito antes, né? E até boa parte do período depois que o cristianismo chegou na Europa, por muito tempo, o ano novo ele era comemorado na época da primavera, quando entrava na primavera. Então, né? Porque pelo fato de que você terminou o inverno, né? Então a partir do momento que você acaba o inverno, vem a primavera. Então, inverno no período mais frio, mais seco, mais árido, né? Onde você tem falta de comida, onde você tem um clima cinza, triste, né? Termina esse período, vem o período da primavera, onde você tem o período das colheitas, onde você tem sol, onde você não tem um calor tão forte quanto no verão. Então você tem um clima agradável, você tem as flores desabrochando, você tem as árvores, né, trocando as folhas, né, as plantas todas florindo, os animais, aqueles que as crias novinhas, elas saindo das tocas. Então tem
tem toda essa simbologia de renascimento, né? Então, quando o cristianismo veio, lá na Europa eles acabaram misturando, né? Acabou se misturando essa simbologia da primavera com a Páscoa bíblica. Então, como a Páscoa bíblica ela coincide mais ou menos com a época da primavera, então eles acabaram fazendo essa associação. Então eles usaram vários símbolos do paganismo de lá, né, da cultura não cristã que existia na Europa antes do cristianismo chegar e também por muito tempo depois que o cristianismo chegou, né? E infelizmente até hoje muita coisa permaneceu. Então o coelho ele tem a ver com isso, né? Porque eles se escondiam, né, na época antes de chegar no inverno, aí acabavam nascendo, porque como o coelho ele se reproduz muito rápido e tem muitas ninhadas, né? Então quando saía da primavera, entrava a época da primavera, saía os coelhos, né, os adultos e aquele monte de filhotes das tocas, né, dos seus esconderijos, né, onde se abrigavam no inverno. E também pelo fato do coelho se reproduzir, dele ser muito fértil, né, reproduzir bastante, ter muita ninhada por ano, né, e vários filhotes, então acabou que ficou como um símbolo, né, como esse símbolo de renovação, de, de, de renovação, de renascimento, de abundância, como um símbolo de abundância. Então acabou-se, né, misturando o coelho e o ovo, porque o ovo também eles tinham esses povos, né, pagãos da Europa, eles também tinham o hábito de, na época da primavera, pegar um ovo de galinha, ovo de pato, lá, sei lá, um ovo normal, e pintava tudo, enfeitava esse ovo e presenteavam na época desse ano novo. Conforme o cristianismo chegou, eles foram assimilando e passaram a presentear na Páscoa o ovo, né? Esses ovos enfeitados que eles davam para as crianças e se presenteavam uns aos outros. Aí você pode estar se perguntando, mas e o chocolate? Onde entra o chocolate nessa história? Né? Essa tradição ficou na Europa. Obviamente, os europeus, assim como eles vieram da Europa e colonizaram o Brasil, eles também saíram da Europa e colonizaram os Estados Unidos. Lá na América do Norte, principalmente alemães, eles foram para lá e levaram todos esses costumes. Até que um belo dia alguém teve uma ideia de, poxa, ao invés de, já que as pessoas têm o hábito de dar ovo de galinha, ovo de pato, sei lá, todo pintado, todo trabalhado, todo bonito, eles dão de presente, poxa, a gente podia fazer um chocolate em forma de ovo para as pessoas, para a gente poder vender bastante na Páscoa, né, um período legal do ano onde você pode alavancar as vendas e tal, e vender bastante esse produto novo. Isso algum produtor de chocolate muito espertamente pensou nisso, né, no século passado e esse produto pegou e as pessoas gostaram muito e acabaram assimilando, né? E tudo isso foi sendo assimilado pela cultura, certo? E aí vem uma segunda pergunta, né? Se o que a gente faz, né? Tem um problema de você comer o ovo de Páscoa, de você comer o coelhinho de chocolate? Então é o seguinte, se você tem a plena convicção que a Páscoa é Jesus, né? Você comeu chocolate não tem problema. O problema é você achar que a Páscoa tem a ver somente com o ovo de chocolate, com o ovo de Páscoa, só com chocolate, né? Que a Páscoa ela tem a ver com chocolate. Esse é o problema, né? Então, se você tem a plena convicção de que a Páscoa, né, a verdadeira Páscoa lá é Jesus, tá tudo certo. O problema é a pessoa que ela se esquece que a Páscoa ela, ela, ela é fundamentada totalmente no sacrifício de Jesus, né?
no sacrifício dele para nos livrar da morte, no caso, aqui no Novo Testamento, da morte eterna, né? Da condenação. Então, certo? Então, se você sabe que esse é o sentido da Páscoa, aí vai da consciência de cada um, né? Vai da sua consciência. O problema, assim, não tem um problema, né? Um problema pelo fato do ovo em si, certo? Espero que eu tenha elucidado essa dúvida de vocês e nos vemos no mês que vem. Até mais.